Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para a gente falar sobre eclipse. O que acontece quando a pessoa nasce num eclipse? Vamos falar sobre as duas possibilidades, o eclipse solar e o eclipse lunar. Foi uma das perguntas, uma das listas aí de vídeos que vocês pediram para eu fazer. Por isso que eu vim toda diferentona, né? Nascendo num eclipse, né? Eu vim com o meu chapéu super parisiense aqui. Eu sou esquisitona já, normal, porque o meu ascendente é aquário. Quando a gente nasce no eclipse, a gente provavelmente vai ser bem mais esquisito também. Então vamos lá, depende de muitas coisas aqui. Primeiro, se é um eclipse total, se é um eclipse parcial, que eixo que tá, que signo que pega, qual que é, né? Qual que é a interposição nesse mapa, qual que é a casa, enfim, tem milhões de coisas que a gente precisaria ver quando a pessoa nasce num eclipse. Vocês ficam pedindo para eu fazer interpretação nos comentários. Não vou fazer interpretação nos comentários, eu trabalho com isso também, sejam bonzinhos, né? A gente precisa fazer as coisas de uma forma... já tem muita doação aqui no canal, respondo para todo mundo, mas quando a pessoa fica me pedindo para fazer análise de mapa nos comentários é sacanagem. Então, quando uma pessoa nasce no eclipse solar, o que é o eclipse solar? Primeiro, ele sempre vai acontecer numa lua nova, é quando a lua entra na frente do sol, então existe uma escuridão na Terra, né? Fica uma faixa de penumbra na Terra e a luz do sol se esconde. Então, quando a pessoa nasce num eclipse solar, seja parcial, seja total, no total talvez isso se intensifique muito, é uma pessoa que provavelmente ela vai ter que desenvolver o ego dela, né? O que é o ego numa forma positiva, né? Quando a gente não tem identidade, quando a gente está muito ainda arraigado a coisas e sombras do passado. Então a gente precisa... Essa pessoa pode vir totalmente diferente, trazendo questões, trazendo reviravoltas. Então, é um ser que, naturalmente, ele precisa se encontrar dentro da sociedade. A gente já tem um monte de situações que já pode trazer para a pessoa quando a gente se sente um bicho esquisito, né? Quando a gente não se encaixa na sociedade. Os próprios planetas retrógrados já falam sobre isso, já falei isso aqui. Mas quando você nasce num eclipse solar, em que a lua entra na frente do sol, quer dizer, que a lua é sempre a mãe e o sol é sempre o pai. Então pode ter uma relação difícil com o pai, pode ter uma questão de um pai que sabe Deus, onde está esse pai, ninguém sabe, né? Pode trazer para essa criança uma dificuldade dela encontrar o desejo dela na vida, né? O que eu quero, minha questão de identidade, onde que eu tô, o que eu posso construir, o que eu posso criar, porque só é vida, só é criação, enfim. E ela pode, por esse momento também, de ter nascido num puto momento especial, ser uma pessoa que vai trazer uma semente de criação diferente, né? Porque eu sempre falo isso aqui, todos os desafios acaba fazendo com que o ser desenvolva algo muito excepcional. Então todos os desafios, quando bem trabalhados, quando encarados com coragem, faz com que a pessoa dê um salto quântico. Sempre falo isso aqui. Então não tenha medo dos seus desafios. Nasceu num eclipse solar, ai meu Deus, eu sou, né? Não, você pode ser uma pessoa extremamente diferente, que tem que fazer, né? Tem que trazer à tona todo esse seu lado sensível. Você tem que ter, provavelmente tem uma intuição muito grande, porque a sua lua tá tomando todo o sol, né? Então, já ao contrário de quando a pessoa nasce num eclipse lunar. Nasceu num eclipse lunar é sempre o contrário, porque aí você vai nascer numa lua cheia, em que a lua está fazendo oposição ao sol. Então é sempre quando a pessoa nasce com um ego muito bem resolvido, mas tem uma dificuldade de encontrar com o seu lado emocional. Então tem que descobrir o lado emocional. Às vezes tem uma diferença muito grande entre o pai e a mãe, e a criança fica no meio. Pode até ser que os casais de uma criança que nasceu no eclipse lunar sejam super bem resolvidos, mas a criança pode se identificar muito mais com o pai e não com a mãe, ou ter uma dependência da mãe, até porque ele não tem essa questão emocional bem resolvida, então ele vai sempre acessar
a mãe, e ele pode ter medo desse lado emocional dele, então ser uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, por exemplo. Enfim, então basicamente trazem desafios os eclipses, né? Porque quando acontece um eclipse aqui na Terra, traz desafio para todo mundo, não é só para quem nasce, para todo mundo, né? Então, porque ele sempre traz reviravolta, mudança, ele mexe em alguma coisa, ele mexe em alguma questão, né? O eclipse ele não acontece do nada, é um efeito muito poderoso que todos nós, ressoa em todos nós aqui na Terra. Então, se você nasceu num eclipse, não se desespere, mas você pode ser uma pessoa extremamente diferente, você precisa abraçar as suas diferenças, né? Olhar para essas sombras que vêm, que você precisa romper, né? Romper com muita força, porque todos nós temos sombras. Todos nós temos que integrar, estamos num mundo de dualidade. E quando a gente consegue integrar é que a gente está num passo legal para a vida, né? Quando a gente está bem. Então, provavelmente essas crianças elas trazem isso. E outra também, às vezes ela não ser tão bem resolvida, nasce num eclipse para que a sombra dos outros, porque a delas está tão bem resolvida que a dos outros começam. Ela vem para ser um catalisador de sombras, para fazer com que as sombras ao redor dela sejam curadas, sejam que venham à tona, para que sejam, né, para que as pessoas consigam resolver, porque ela pode ser uma pessoa muito diferente, né? Não se adequar a nada, nenhuma regra daquela família ou daquela situação, ou ter um amor incondicional muito grande, e aí aquelas pessoas têm que dançar para entender que é aquela criança, né? Então, assim, gente, por isso que é muito amplo esse assunto, não dá pra gente aprofundar e falar com tudo, é isso, né, entendeu? Então eu dou uma pincelada aqui para matar a curiosidade, mas a gente tem que analisar o mapa de cada pessoa, caso a caso, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo vídeo.